Olá! Esse vídeo é o primeiro vídeo do formato que eu queria trazer pra aqui pro canal. Eu tô demorando a fazer vídeo pra cá pro canal, porque na verdade minha vida tá uma loucura. A verdade é essa. E eu pretendo trazer mais vídeos pra cá, mas é que realmente os vídeos daqui demoram um pouco mais. Então vou pedir pra vocês terem paciência comigo e sempre que eu puder, der, eu estarei colocando vídeos aqui. Mostrar minha rotina, eu acho que é uma boa pra eu ficar atualizando aqui o canal também. Porque nem sempre eu tenho como trazer assuntos que estejam relacionados com algo que eu estou trabalhando, porque, enfim, eu tenho contratos a cumprir e esses contratos às vezes exigem confidencialidade, então às vezes eu tô estudando algo, mas eu não posso trazer esse algo pra vocês porque não é meu, é de algum cliente. Meu óculos tá muito sujo. Eu tenho um problema em limpar óculos, assim, diariamente, eu não consigo. Aí quando eu vou limpar, eles estão horríveis. Mas o ponto é, eu estou passando, né, como vocês puderam ver aí nos vídeos, eu estou passando uns dias na chácara dos meus pais, estado que eu moro, que é o estado de Sergipe. Tem muita coisa aqui, muita coisa, mas pé de fruta, que não é tipo fazenda, que tem animal, que tem bicho, não. Aqui é mais pé de fruta mesmo e a residência dos meus pais. Mas tem muita fruta diferente, então eu posso trazer aqui pra vocês falando um pouco das frutas e tudo mais em outros vlogs. E aí, por enquanto, a minha mesa de trabalho tá assim, porque tá uma bagunça ainda. Eu tô cheia de sacola no quarto e eu não vou mostrar pra vocês, porque tá muito bagunçado. Mas o bom é que agora eu tenho duas vistas. Eu tenho a vista da frente da chácara, que é essa daqui. E eu tenho a vista de lá, que também é uma das laterais da chácara, que é uma vista muito, muito, muito bonitinha. Esses dias eu tava refletindo muito sobre oportunidades. Uma moto. Eu estava refletindo um pouco sobre oportunidades, né? E sobre, às vezes, você precisar rejeitar algumas oportunidades pra você se direcionar pro caminho que você tem que ir. Eu, como vocês sabem, eu terminei o doutorado e eu tô numa fase aí de descobrir, na verdade, o que eu quero fazer, sabe? Eu tô numa fase que eu tô trabalhando informalmente, tô fazendo alguns trabalhos voluntários de consultoria, escrevendo projeto, enfim, eu tô fazendo várias coisas, não tô parada porque eu não consigo ser uma pessoa parada. Se eu ficar parada, eu tenho que arrumar alguma coisa. Isso aqui, YouTube, Instagram, TikTok, é a prova disso, que eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer. E eu comecei a pensar sobre essa coisa de oportunidades, porque eu recebi algumas oportunidades, mas eu neguei algumas delas. E não porque não fossem boas o suficiente pra mim, ou porque, sabe, não se tratava da oportunidade, se tratava de mim. Eram oportunidades que não refletiam no que eu queria pra minha vida profissional. E na minha opinião, eu acho que a vida é muito curta, sabe? Eu sempre tive na mente de que eu não queria ser a mesma coisa a vida toda. Então, eu gosto de ser um ser humano que sempre está em constante mudança. Às vezes umas mudanças doem, às vezes não é legal, mas, sabe, até com o cabelo, eu pintei o cabelo de preto. Uma coisa que nem tem volta, né, porque aqui só cortando. Mas eu pintei porque eu tava cansada. Há uns 6 meses atrás, eu acho, eu tava com cabelo rosa. Então, assim, pra mim, mudança é uma constante. Eu prefiro estar em constante mudança do que eu me sentir extremamente parada em diversas situações. Isso é engraçado, principalmente de perceber na vida profissional, porque eu achava que eu ia ser a mesma coisa a vida inteira. Eu me formei em nutrição, pensei que eu seria nutricionista. Depois eu não me via como nutricionista, e aí eu acabei indo pra o mestrado, que era o que eu queria, né? A parte laboratorial, de pesquisa. Fui pro mestrado, gostei muito e resolvi fazer o doutorado pra poder terminar logo, pra pegar todos os títulos logo, enfim. E agora, terminando o doutorado, eu tenho algumas áreas pra ir. Mas enquanto eu não decido, né, que graças a Deus, né, eu tenho essa opção de decidir, eu nego algumas oportunidades. Então, acho que esse vídeo é mais pra, tipo, falar pra você que tá tudo bem uma oportunidade aparecer e você não aceitar. E não ser o que você quer pra sua vida. Tipo, não ser o reflexo do profissional que você quer ser, enfim. E vai ter algumas oportunidades que você vai querer muito. Mas muito, assim, muito mesmo. E não vão ser pra você. Não vai ser pra você ser e desenvolver aquilo ali que você quer tanto.
E já aconteceu comigo também, as duas coisas. Duas oportunidades eu queria muito, não consegui. Depois apareceu uma oportunidade e eu neguei, porque não era o que eu queria, né? Ia ser uma coisa de papo de 2, 3 anos aí que eu ia ficar presa num lugar e numa coisa que eu não queria. Resolvi não aceitar. Apesar de ser uma oportunidade boa, mas resolvi não aceitar. Depois apareceram duas oportunidades e algumas outras que eu fui mandando, mas não era pra ser pra mim, entendeu? E não foi. E no final das contas, agora eu tô com duas oportunidades e quero as duas, mas eu sei que vou ter que escolher uma ou outra. Então posso ser que uma aconteça, posso ser que a outra não aconteça. E é isso. Mas eu tô tranquila com as minhas decisões. Eu tô tranquila de ter negado a oportunidade, eu tô tranquila de não ter conseguido oportunidades que eu queria. E a vida é sobre isso, a vida é sobre escolhas, né, decisões e arcar com as consequências delas, sendo boas ou ruins. Eu tive que criar muita coragem pra vir aqui pra falar isso, né, sobre negar oportunidades, porque é muito uma filosofia que eu não tenho muito de negar. Eu aprendi a negar as coisas há pouco tempo. Eu era sempre a pessoa que olhava para uma situação e me sentia, sabe, presa a não poder negar. E isso por muito tempo me consumiu, me destruiu, mas era necessário para que eu aprendesse de que negar faz parte. E não é só negar coisas ruins, é negar coisas boas também. Ontem eu colhi jamelão ou manjelão, depende da cidade de onde vocês vão conhecer essa frutinha. Ajudei a colher jabuticaba, que é outra frutinha também, que é muito gostosinha. Essa daqui é a jabuticaba que chama branca ou verde, não é aquela jabuticaba que é da cor do jamelão. Jenipapo, que é uma fruta muito controversa, né? Tem muita gente que não gosta de jenipapo. O bichinho é feio, mas eu particularmente não gosto de comer a fruta, mas eu gosto de tomar o suco. O suco ralinho de jenipapo é muito bom. A gente teve também a acerola, que não deram muitas, eu já comi algumas, porque o pé de acerola já tá ficando vaziozinho, já tá passando a época dela. E essa daqui, que chama araçá, que é um pouco comum, eu acho, pra maioria das pessoas. Eu até coloquei lá no Insta e aí algumas pessoas responderam perguntando que frutinha era essa. E é basicamente uma mini goiaba. Ela é muito, 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 muito gostosinha. Só que ela é mais azedinha do que a goiaba e dentro ela é mais macia. Vou morder uma pra vocês verem. Tá vendo? Ela é bem maciazinha dentro. E ela tem os carocinhos da goiaba. É muito parecida com goiaba. Só que dentro ela é mais azedinha. Ela é muito boa mesmo. Eu só descobri quando meus pais compraram essa chácara, porque eu nunca tinha visto vendendo na minha cidade. E aí foi a primeira vez que eu descobri essa fruta. É muito boa mesmo. E essa semana eu tô comendo as coisas com o máximo de cuidado, porque eu fui ao dentista. Eu odeio dentista. Odeio, mas não é pelo profissional, é pela profissão em si, que eu acho meio carniceira. É porque eu tenho trauma mesmo. Eu descobri essa semana que eu tenho trauma, porque eu tava compartilhando alguns relatos de idas ao dentista com meu namorado. E daí ele falou, rapaz, eu acho que sua dentista te traumatizou, mas dentista não é assim, não. E aí eu fiquei... E aí, conversando com o dentista que eu tive que ir, né? Que esse foi o ponto alto da minha semana, foi ter ido ao dentista. Conversando com ele, ele falou, rapaz, eu não sei disso aí que você tá falando, não. E basicamente foi porque eu usei aparelho durante mais ou menos 5 anos e meio. E demorou muito, porque minha dentista ficou grávida na metade do meu tratamento. E isso fez com que eu demorasse mais, porque eu tive que ir pra outra dentista, ela teve que visualizar meu caso, e aí foi uma novela. Assim, eu preferia ter ficado com a mesma sempre. Só que quando foi no final do tratamento, e durante o tratamento, a minha dentista era do mesmo consultório da dentista que substituiu ela. E ela ficava cuidando, tipo, falando, ó, ela não pode ser liberada ainda não. Ela ficava como supervisora do meu caso, porque eu ainda tava como paciente dela. Só que aí toda vez que eu ia pro dentista, ela falava assim, olha, seus dentes, eles são muito fáceis de movimentar. E aí ela
Apertava, apertava, apertava. E eu saía de lá praticamente como se não tivesse com dente. Porque eu não conseguia sentir meus dentes. E quando eu mastigava, era horrível, era péssimo. E eu passava pelo menos 2 semanas, todo mês. Era tipo assim, eu ia uma vez no mês. Todas 2 semanas primeiras do mês que eu fazia a manutenção, eu não conseguia comer, eu ficava de dieta pastosa. E ela mesma falava, acho que vai ter que ficar de dieta pastosa, viu? Pelo menos uns 2, 3 dias. E não era 2, 3 dias, era 2 semanas. Quem faz dieta pastosa sabe que é uma merda, é um saco. E foi justamente nessa época que eu cheguei a pesar 47 quilos. E junto com o final da faculdade também. Quando eu fico ansiosa, eu esqueço de comer. Hoje em dia, graças a Deus, isso é controlado. Mas aí eu fiquei com trauma de dentista, fiquei traumatizada. E aí fui pra França, né? Falei a vocês já aqui no canal. Fui pra França, chegou lá, eu mordi, se eu não me engano, foi um salame que tinha um amendoim dentro. Que os salames de lá, eles têm amendoim, tem pistache, essas coisas. E aí quebrou uma parte de uma restauração que eu tinha de um dente. E eu pensei, caramba, como eu vou fazer agora? Tentei ir lá, só que lá, me perdoem aqui, mas não tô sendo, né, não tô querendo desmerecer os franceses, mas muitas pessoas tinham tido uma experiência muito negativa indo ao dentista lá. Então, eu resolvi não ir lá. Eu falei, não, daqui a 4 meses, se eu não me engano, foi com 2 meses que eu tava lá. Eu falei, não, daqui a 4 meses eu tô indo pra lá e eu vou. Só que aí eu voltei e adivinha só, eu não fui. Este carocinho desta fruta, tudo tem a ver com esta fruta. Este carocinho desta fruta simplesmente entrou no buraquinho que ficou. Quando eu mordi, ele, como se tivesse dado uma papocada na massinha, e quebrou mais ainda. Só que eu fiquei protelando, e sim, eu sei que é errado, não façam isso. Só que eu fiquei protelando, porque eu tava com muito medo de ir no dentista. E aí eu tive também defesa de doutorado, a vida tava uma coisa, tava um caos. Falei, não, eu vou deixar pra depois. O resultado, o dente começou a me incomodar essa semana. Eu, belíssima, fiz o quê? Marquei o dentista, né? Peguei uma indicação dos meus pais tinham ido recentemente pra um rapaz e tinham me indicado. Eu falei, não, eu vou pra ele. Fui lá e deu tudo certo, graças a Deus. Eu só fiquei com a mão toda machucada porque eu normalmente fico fazendo assim com a unha, assim, tipo, pra poder fazer dor aqui e eu não sentir dor aqui. Ou gastura, enfim, porque não é nem dor, né? É gastura. Eu tenho muita gastura daquele motorzinho que passa. Ele me deu uma bola, ele viu eu apertando, meu namorado até ficou, e ela tá muito dura na cadeira, tá coitada. Aí me deu uma bola, e aí eu apertava tanto esta bola, aquelas bolinhas ortopédicas, que eu não sei que milagre ela não papocou. Mas a mão saiu inchada, porque tem um granulazinho, né, a bola. A mão saiu inchada. No final das contas, eu finalmente fui ao dentista. E agora eu estou com muito medo de que isso quebre de novo, entendeu? Eu não quero que quebre. E foi com esta bexiguenta aqui que quebrou mais ainda o buraco. E aí eu fiquei traumatizada, entendeu? Mas agora tá tudo bem. Eu já fui ao dentista. Provavelmente terei que arrancar 2 sisos. Os de cima acho que estão ok. Aí ele, ó, faça uma panorâmica. E vamos ver, então talvez tenha vlog de quando eu arrancar os meus sisos, porque vamos ver qual vai ser a dieta que eu vou ter que ficar e quanto tempo, porque eu nunca arranquei um siso. O máximo que eu fiz foi uma gengivoplastia superior. Provavelmente eu vou ficar numa dieta aí estranha, mas eu não sei se eu vou conseguir arrancar agora. Por enquanto não tá dando problema, e se eu conseguir arrancar agora, eu não vou levar vocês pra cirurgia, claro, mas vou levar vocês pro meu pós-operatório. E espero que isso não precise acontecer tão cedo.